ecos de poder, sussurros de traição, os cavaleiros templários de protetores da fé a alvos de uma perseguição implacável, acusados de heresia, cuspir na cruz, rituais profanos. Mas e se a história, como a conhecemos, fosse apenas um fragmento de uma verdade muito mais complexa, oculta por séculos nos arquivos secretos do Vaticano? E se um pergaminho perdido, redescoberto por acaso, reescrevesse o capítulo final desta saga trágica, revelando uma absolvição papal que o tempo tentou apagar? Preparem-se, o que estão prestes a ouvir pode abalar os alicerces da sua compreensão sobre a queda dos templários. Este é o enigma do pergaminho de Chinon. No crepúsculo da Idade Média, a ordem dos pobres cavaleiros de Cristo e do Templo de Salomão, os templários, erguiam-se como um colosso de poder militar e financeiro. Guardiões de peregrinos, banqueiros de reis, sua influência tecia uma rede invisível por toda a cristandade. Mas o poder, como uma chama exposta ao vento, atrai a cobiça e a tempestade. Filipe IV, o Belo, rei da França, afogado em dívidas e faminto por consolidar seu domínio, viu nos templários um obstáculo e uma oportunidade. Na fatídica sexta-feira, 13 de outubro de 1307, uma onda de prisões varreu a França. Cavaleiros foram acorrentados, suas fortalezas tomadas, suas riquezas confiscadas. As acusações eram horrendas: heresia, idolatria, sodomia, negação de Cristo. A Europa cristã estremeceu. No centro desta tormenta encontrava-se o Papa Clemente V, um pontífice francês residindo em Avignon sob a sombra da influência de Filipe. Pressionado pelo rei, confrontado com confissões extraídas sob tortura excruciante, Clemente parecia encurralado. O mundo esperava uma condenação, a aniquilação da ordem. Contudo, o Papa, um canonista experiente, sabia que a justiça divina e a terrena exigiam um processo, uma investigação para além das masmorras francesas. Ele reivindicou a causa para a Igreja, buscando entender a profundidade da suposta apostasia. Durante séculos, a narrativa predominante foi a de uma ordem corrupta e herética, justamente suprimida. Mas em 2001, um raio de luz fendeu as sombras da história. A doutora Bárbara Frale, uma paleógrafa nos arquivos secretos do Vaticano, deparou-se com um documento aparentemente insignificante, mal catalogado, esquecido pelo tempo: o Pergaminho de Chinon. Datado de agosto de 1308, este pergaminho não era uma simples formalidade. Era o registro de uma investigação papal secreta, conduzida no castelo de Chinon, onde os mais altos líderes templários, incluindo o grão-mestre Jacques de Molay, estavam aprisionados. O que este documento revelou foi espantoso. Longe dos ouvidos dos inquisidores de Filipe, os cardeais enviados por Clemente V interrogaram os líderes templários. Sim, houve confissões sobre a negação da cruz durante rituais secretos de iniciação, sobre beijos obscenos, sobre a adoração de um ídolo. Mas o contexto, crucial e convenientemente ignorado por muitos, emergiu. Os templários, incluindo de Molay, explicaram que tais atos, quando ocorreram, foram realizados sob coação, por medo, ou como parte de um ritual simbólico de obediência e provação, cujo significado herético eles próprios não compreendiam ou aceitavam intimamente. Eles negaram veementemente a heresia como uma crença fundamental da ordem ou uma prática pessoal intencional. Suas palavras, registradas no pergaminho, pintavam um quadro de homens quebrados pela tortura, mas ainda fiéis em seus corações. E então, a revelação central, o ato que desafia a narrativa secular. O Pergaminho de Chinon registra que, após estas confissões e pedidos de perdão, os cardeais plenipotenciários, agindo sob a autoridade do Papa Clemente V, concederam a Jacques de Molay e aos outros líderes templários a absolvição sacramental. Sim,
a absolvição. Eles foram perdoados dos pecados que confessaram, incluindo aqueles que tinham aparência de heresia, e foram formalmente reintegrados à comunhão da Igreja, autorizados a receber os sacramentos novamente. O documento afirma explicitamente que o Papa não tinha a intenção de condenar a ordem por heresia, mas sim de purificá-la, de reformá-la. Clemente V discerniu que as falhas eram mais de indivíduos e de práticas ritualísticas mal compreendidas ou impostas do que uma apostasia doutrinária da ordem como um todo. Esta descoberta monumental de Barbara Frale não sugere uma inocência imaculada em todos os aspectos, nem nega que a ordem enfrentava problemas internos, ou que certos rituais eram profundamente problemáticos e escandalosos. Contudo, o pergaminho de Chinon demonstra que a visão do Papa Clemente V sobre a heresia dos templários era muito mais matizada do que se acreditava. Ele via os líderes como pecadores arrependidos, não como hereges obstinados. A intenção papal original, segundo a interpretação de Frale e o texto do pergaminho, era encontrar um caminho para a reforma, não para a destruição total. Mas por que, então, a Ordem dos Templários foi suprimida em 1312, no Concílio de Vienne? Por que Jacques de Molay foi queimado na fogueira em 1314 como herege relapso? A resposta reside na implacável pressão política. Filipe IV não se contentaria com nada menos que a aniquilação dos templários e o confisco de suas riquezas. A reputação da ordem, manchada por anos de acusações e confissões públicas, mesmo que forçadas, tornara-se um escândalo insustentável para a Igreja. No Concílio de Vienne, Clemente de Sequeto, embora provavelmente convencido da inocência da ordem em relação à heresia formal, não teve força para resistir à vontade do rei francês e à pressão política generalizada. A ordem foi suprimida não por uma condenação canônica por heresia, o que o pergaminho de Chinon ajudava a evitar, mas por um ato administrativo pela via da provisão apostólica para o bem da Igreja e para evitar um cisma maior, uma solução pragmática dolorosa que sacrificou a ordem no altar da política e da razão de Estado. Jacques de Molay, ao retirar publicamente suas confissões anteriores, forçadas pela tortura e pela esperança de liberdade, foi considerado relapso pelas autoridades francesas, selando seu trágico destino. O pergaminho de Chinon, portanto, não é apenas um pedaço de pele de animal com inscrições antigas. É um testamento da complexidade da história, da fragilidade da justiça diante do poder temporal e da luta de um papa apanhado entre a sua consciência, os seus deveres canônicos e as exigências brutais de um rei. Ele nos força a questionar as narrativas simplistas, a buscar as nuances perdidas nas dobras do tempo. Revela que, secretamente, o Papa Clemente V havia absolvido os líderes templários da acusação de heresia formal, um fato que permaneceu oculto por 700 anos. A descoberta de Barbara Frale incendiou debates historiográficos, com alguns estudiosos enfatizando a importância da absolvição e outros apontando para as contínuas ambiguidades e a inevitabilidade política da supressão da ordem. Mas o pergaminho está lá, um documento autêntico que nos oferece uma janela para a mente de um papa em crise e para os últimos, angustiantes dias dos cavaleiros que um dia foram a vanguarda da cristandade. A história, como este pergaminho demonstra, nunca está totalmente selada. Ela respira, evolui e aguarda novas descobertas para revelar facetas esquecidas. O pergaminho de Chinon é um lembrete de que a verdade pode ser obscurecida, mas raramente extinta para sempre. Os templários foram destruídos, mas sua lenda, e agora a complexa verdade de sua relação com a Igreja, continua a ecoar através dos séculos. O que você pensa sobre esta revelação?
acredita que o Papa Clemente V foi um peão nas mãos de Filipe IV ou um líder pragmático tentando salvar o que podia da Igreja? O Pergaminho de Chinon muda sua visão sobre os templários. Deixe sua reflexão nos comentários abaixo. Queremos ouvir sua voz nesta jornada pela história oculta. Se este mergulho nas profundezas do passado iluminou sua mente e aguçou sua curiosidade, não se esqueça de curtir este vídeo, compartilhá-lo com outros buscadores da verdade e inscrever-se em nosso canal para mais explorações dos mistérios que moldaram nosso mundo. Juntos, continuaremos a desvendar os segredos que o tempo ousou esconder.